Olá, sejam bem-vindos a uma longa jornada de terapia familiar. Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar a autoestima. Para você ajudar o paciente a trabalhar a autoestima dele, você tem que formar uma base, né, de conceitos, de valores que façam ele entender o porquê que vale a pena trabalhar a autoestima dele, independente das condições dele, financeira, física, intelectual, né? Então, o paciente ele tem que encontrar um sentido na vida dele, para, independente da condição dele, seja ela qual for, né? Em termos de condições, se for uma condição física ruim, ou uma condição financeira ruim, mesmo assim, ele tem que encontrar uma razão, um sentido na vida, para ele amar a vida dele naquelas condições. E aí o psicólogo, ele tem que estudar, ele tem que encontrar esse sentido para o paciente, para ele passar, para que o paciente questione e veja se realmente aquilo se encaixa para ele ou não. Então, a minha base, dentro da psicologia, eu me guiei pelo Jung, Carl Gustav Jung, que também, como eu, acredita em Deus. E é como ele disse uma vez para um jornalista, né, que perguntou para ele: você acredita em Deus? E ele falou: eu não acredito, eu sei, ou seja, eu sei que Deus existe. E para mim é a mesma coisa, com todas as experiências que eu já tive na minha vida com Deus, para mim também não acredito, eu sei que Deus existe. Então, eu sei que existe uma razão para que haja todas essas diversidades de pessoas, de vida, de situações que o ser humano enfrenta. E, em cima disso, eu sei que vale a pena ele ter autoestima, mesmo que a condição dele seja uma situação extremamente difícil e extremamente complicada, tanto fisicamente, emocionalmente, financeiramente, né, intelectualmente. Então, vale a pena ele começar a ter a base dele se amando, valorizando a vida dele. Porque você só vai conseguir trabalhar a sua autoestima na medida em que você veja um significado, que você entenda que não, tudo bem, a minha condição física não é legal, mas Deus teve um propósito para mim em relação a isso, né? Então, eu vou me amar desta maneira. E quantos casos a gente não vê que, exemplos, se você for na internet, eu conheço um caso de uma pessoa que nasceu sem os braços e sem as pernas, né? E ele, na medida em que ele foi vendo esse significado e valorizando a vida dele, ele transformou completamente a vida dele. E outros que, mesmo tendo nascido de condições financeiras ruins, não se valorizou, né? Valorizou a vida que ele tem. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil, e na internet, é o Carlinhos Maia, que começou a falar da vida dele, que vivia numas condições financeiras difíceis, e quantos outros. Hoje em dia, com a internet, a gente encontra muitas pessoas que amam, né, a realidade deles, mesmo sendo simples, e colocam na internet, e estão aí, né, vivendo muito bem e até melhorando as condições financeiras deles em função disso. Mas por quê? Porque eles tiveram coragem, eles tiveram autoestima de mostrar a realidade deles, independente delas, né, viverem numa favela, né, ou outros que, mesmo com situações físicas complicadas, difíceis, também estão aí fazendo sucesso na internet. Mas por quê? São pessoas que tiveram amor a si mesma, a realidade delas, não ficaram brigando, desprezando, reclamando da vida, né? Porque, veja bem, se você fica só reclamando da sua vida, você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer.
Você tem que amar a sua realidade, seja ela qual for. O primeiro passo para a gente evoluir é amar a nossa realidade do jeito que ela é. E aí começar a trabalhar com amor, com respeito, com compreensão, com as nossas dificuldades, com as nossas, né, limitações financeiras, física, intelectual, seja qual for. E aí é preciso ter essa visão de mundo, né, de Deus, que nos ama incondicionalmente e que criou toda essa diversidade de situações para que cada um aprendesse né, a lidar com tudo isso. Dentro desse processo de análise, né, da minha vida, da vida das pessoas, do mundo, teve 3 fases muito distintas na minha vida. A infância, até uma determinada idade, aonde para mim não havia distinção de ninguém, de nada. Tudo para mim era maravilhoso, né? Você está numa casa rica, você está numa casa pobre, você está com pessoas de todos os tipos, então você não fazia distinção nenhuma. Aí, a primeira vez que eu comecei a ver uma distinção, uma mudança de comportamento em mim, foi uma vez porque era costume do meu pai, todo dia de manhã, ele colocava a gente de pijama, todo descabelado, para ir para a padaria comprar pão. E a gente ia, como criança, não está nem aí, se está cabelo despenteado, se está de pijama, se está descalço, você nem liga. Mas chegou um dia, eu não quis sair do carro, né? Porque eu me dei conta que eu estava despenteada e estava de pijama. Então, aí começa a mudar os seus conceitos, você começa a entrar nos conceitos do mundo, né? E outro dia eu estava ouvindo um vídeo e a professora percebeu bem essa diferença, essa mudança de fase na infância. E tem uma fase que ela perguntava para os alunos: quem é o mais bonito? Todo mundo levanta, sou eu. Né? Ou seja, não havia distinção, todos se achavam bonitos. Quem é o mais inteligente? Todo mundo levantava a mão, todo mundo se achava inteligente, lindo, maravilhoso. Aí, daqui a pouco, dependendo da idade, né, com 6, 7 anos, entrando para os 7 anos, começa a perguntar quem é o mais bonito. Aí já aponta para o outro, para outra, já não se considera mais o mais bonito, né? E a mesma coisa, quem é o mais inteligente? Ah, é fulano, é ciclano, né? Ou a si próprio. Então, aí começa já a mudar os conceitos. E aí tem uma frase bíblica, né, que é fantástica, que se encaixa muito bem aí, né? Se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino do céu. E aí eu questionando tudo isso, né? Essa fase minha da infância, onde tudo era lindo, maravilhoso. Aí na adolescência, depois de uma certa idade da infância, e na adolescência, onde tudo ficou complicado, difícil, que você tinha vergonha, né, da sua aparência, vergonha se você não sabia as coisas na escola, se você não tinha as mesmas condições financeiras que as suas amigas, a mesma roupa. E isso tudo era muito sofrido, muito angustiante. Eu sei que não é só para mim, né? Muitas pessoas passam por esse processo. Isso é muito dolorido. Isso me causava, né, muito questionamento, mas por quê? Né? Quando que a gente vai voltar naquela vida que nada importava, né? O que interessava era o ser humano, não importava as condições financeiras dele, as condições físicas, intelectuais. Eu me relacionava na infância com todo mundo, eu era tipo daquela criança que estava dando risada para todo mundo, falando com todo mundo, fosse quem fosse, entendeu? E aí, de repente, muda completamente a sua visão. E aí Jesus vem com essa frase. E aí eu vou questionando e vou entendendo realmente, né? Para você voltar a ter esse sentimento que eu tinha na infância, que eu respeitava, que eu dava a todos, né,
o mesmo valor, eu precisava olhar para o ser humano. Eu precisava olhar, em primeiro lugar, para a minha pessoa, e não pelas condições financeiras, pela minha questão intelectual, né, pela questão física, mas para o meu ser, para a minha vida, né? E também para o outro. E aí você vê que realmente só com esses valores do amor incondicional ao ser humano é que você consegue olhar para você e a olhar para o outro também com esse amor, com autoestima, né? E amor incondicional para os outros. Então, é muito importante, é o que eu passo para os meus pacientes, tento passar, né? Mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, porque eu falo, tudo bem, eu acho que todo mundo tem liberdade, a gente tem que respeitar cada um no seu processo, na sua visão, mas eu acho que fica muito difícil de entender esse mundo se não houver essa visão de que existe um porquê, existe uma razão para que cada um esteja aqui passando por essas situações diferentes, mas que na medida em que a gente vai aprendendo a entender toda essa psicologia e essa pedagogia de Deus, a gente vai crescendo muito na nossa capacidade de amar, de ser humilde, de respeitar cada realidade, né, de crescer, de aprender com cada um, e mesmo assim, né, no casal, né, vocês tiveram que aprender a respeitar e a compreender a realidade de cada um, o processo cognitivo, o processo emocional de cada um de vocês, né, para que vocês aprendessem a não querer que o outro mudasse, mas aprender a crescer um com o outro, né? Não para que ele mudasse para favorecer você, não. Né? Eu quero estar com você. Então, acabou a guerra, acabou a disputa, isso valeu para vocês, valeu para as outras pessoas no trabalho, no dia a dia. Então, a gente passa a ter uma visão totalmente diferente desse mundo, né? Das coisas daqui. A gente passa a ter uma visão que só Jesus Cristo nos ensinou, né? Com Deus. Existe uma lógica, existe uma pedagogia maravilhosa, gigantesca de Deus, né? Para toda essa nossa realidade complexa, diferente, mas que na medida que a gente vai aprendendo a lidar com ela, tudo fica lindo e maravilhoso. Então, agora eu queria ouvir, né, em primeiro lugar, da Elaine, tudo isso que eu coloquei, como é que ela entendeu, vivenciou, né, todo esse processo de mudança de valores, né? Diga aí, Elaine. Oi, pessoal. Então, perceber é que, assim, é engraçado que quando você faz terapia, né, você tem um turbilhão de ideias na sua cabeça, né, uma confusão, e muitas vezes até parece que você não escuta o terapeuta conversando com você, né? Você fala tudo que você tem que falar, e você, acho que de 100% que o terapeuta fala, você escuta uns 30, né? Porque é assim, como a Lúcia falou, a gente tem essa ideia, né, de que o outro vai mudar para a gente, né? Então, assim, desde a minha infância, né, eu também tive, assim, sempre tive essa ideia de que Deus, ele tem um propósito, né, para a gente, e tudo que eu passei na minha vida, eu sempre me agarrei a Deus, né? E assim, eu lembro que eu rezava todas as noites e tudo que eu tinha que pedir, eu pedia para Ele. E assim, só que eu pedi às vezes de uma forma errada, né? Porque eu sofria em casa, porque assim, meus pais tinham problemas de casal, né? E eles brigavam muito e eu nunca sabia se eu ia continuar com os meus pais ou não.
Então, todas as noites eu deitava na cama e pedia para eu conseguir ser independente, né? Para eu não ter esse amor doentio por pai e por mãe, porque eu imaginava que eu fosse viver sozinha. Então, que eu queria ter força para poder, por exemplo, ir para a rua e aguentar firme por mim, né? Então, assim, eu fui meio que enrijecendo meu coração, né? Então, assim, eu acredito que até para me relacionar foi uma coisa mais, foi difícil, né? E meu marido que o diga. E assim, e durante todo esse tempo, né, na casa dos meus pais, eu sempre ouvi que as coisas tinham que ser perfeitas, né, que as pessoas tinham que ser perfeitas, que não existia erro, que uma vez você cometeu um erro é para aprender, nunca mais você deve fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acabei exigindo isso do meu marido, acabei exigindo isso dos meus filhos, até eu entender na terapia que, assim, não tem isso, né? A gente não precisa ser perfeita, a gente do jeito que a gente é, e com o tempo eu fui, como que eu posso dizer? Eu fui agregando, né, os ensinamentos de Deus nessa história, e eu lembro que que quando eu tive o Vitor, né, era como a Lúcia falou, né, eu nunca tive, assim, essa história de você se arrumar, de você ter um monte de frufru, de ter que ter uma menina e colocar um monte de lacinho, eu não tinha isso, né? Aí eu falei assim, não, Deus fez a coisa certa, me deu um menino, porque eu não tenho essa delicadeza. Então ele acertou na hora que ele me deu um filho. E aí, assim, o Vitor, quando eu tinha que sair, eu catava ele de pijama, sem sapato, sem nada. O coitado foi ter um único sapato, já tinha quase 2 anos. Então, o menino já estava andando, ele andava de meia, porque ele não tinha sapato, que eu não me preocupava com isso. E aí eu falava assim, não, Deus me deu a coisa certa, porque ele também não ligava, saía com ele de pijama e tudo bem. E aí eu lembro que quando eu engravidei da Amanda, né, aí eu tinha um pressentimento, né, que era uma menina. E eu falei assim, nossa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa, né? Aí eu falei assim, na hora que o médico falou assim, não, é uma menina, eu falei assim, nossa, eu vou ter muito a aprender com ela, né? Então, assim, eu entendi que Deus estava me dando a Amanda justamente para eu aprender muita coisa na minha vida que eu resolvi deixar de lado. E realmente, ela é totalmente diferente, assim, de mim. Ela é toda cuidadosa. Ela, com 1 ano, ela queria já se pintar, se maquiar. Tinha toda uma coisa, as roupas impecáveis. Até hoje, ela tem que sair para comprar a roupa que ela quer, que ela acha que está na moda. Então, assim, eu vi que ela veio realmente para me ensinar muito, né? E ensinar principalmente essa coisa de autoestima. A autoestima dela é maravilhosa. Então, ela assim, ela me ensina muito. Cuidar, que nem ela. Hoje a gente foi no shopping, ela virou para mim e falou assim: mãe, que creme que você quer comprar para cuidar do seu rosto? Até parece que eu passo um creme no rosto. Não, ela estava procurando um creme que funcionasse para o meu rosto, que ela ia passar. Então, assim, ela até hoje, ela me ensina essa coisa de cuidar, né, do autocuidado. Uhum. Então, né, teve que vivenciar e aprender, né, com essa situação do Vitor, com a situação da Amanda, né? Então, vivenciou a sua realidade, que viveu aquele momento difícil na infância, mas que graças à sua ligação com Deus, você soube superar tudo isso, mas continuou nesse aprendizado, né? E na medida que a gente foi trabalhando todas essas visões distorcidas de achar que todo mundo tinha que ser perfeito e podia errar, não, cada um tem que ser do jeito que é e a gente tem que respeitar, e aquilo que a gente quiser mudar no outro tem que ser conversado, ele tem que mudar não porque eu quero, mas se ele quiser. Né, Vinícius? Então, agora você conte a sua trajetória. Com a sua introdução, né, me vem recordações assim que quando você é moleque, né,
Até uma determinada idade, realmente, cara, independente de como você está vestido, de como você está, você topa fazer tudo, sabe? Vai que vai. Aí depois que você começa a se preocupar um pouco com a vaidade, né? Na minha época, assim, é marca de roupa, né? Entendeu? Aí você já começa a fazer comparações, né? Com né? Eu estou usando isso, fulano está usando aquilo. Aí depois, quando você entra numa adolescência, né? Ou entra já com as suas responsabilidades, no meu caso, eu comecei a me comparar muito com os outros, entendeu? Até eu cheguei a um certo ponto de tudo que eu fazia assim, eu não curtia. Por mais que seja uma coisa boa, sabe? Tanto de trabalho quanto de atitude minha mesmo, eu achava que não era bom, né? E até, né, Lúcio, acho que aí você me diagnosticou também com complexo de inferioridade, né, na época, né? Entendeu? E a partir do momento que eu fui enxergando isso, né, eu fui vendo que eu tenho minhas qualidades, eu tenho meus defeitos, né? Eu tenho o meu ponto de vista, eu não preciso perceber e fazer com que o ponto de vista de outras pessoas sobrepõe em relação ao meu, né? Isso foi, assim, gradativamente foi mudando muito, muito, muito a minha vida, no sentido comigo mesmo, com meu relacionamento com a esposa, meu relacionamento de trabalho, meu relacionamento de amigos, entendeu? Então, parece que você, quando você sai dessa caixa, você se descobre uma nova pessoa, né? Entendeu? E até assim, até engraçado, que com esse lance de pandemia, eu sempre assim, fui de praticar esporte, né? De cuidar um pouco do corpo e tal. E aí, com o lance da pandemia, nossa, eu estou assim, praticamente 2 anos sem fazer atividade física, mas porque eu estou com outras responsabilidades comigo, né? Estou até sem um pouco de tempo, mas isso não está interferindo, sabe? Na minha autoestima, entendeu? Lógico que eu sinto falta, eu quero me programar novamente para voltar, né? Emagrecer um pouquinho, que eu ganho uns quilos e tal, tudo. Claro que eu quero, até por fato. Então, assim, preocupado com a saúde, né? Porque vai chegando uma idade, você, né, tem que se fazer com que o corpo funcione de uma forma melhor, né? Com certeza. Entendeu? Praticando esporte, você realmente fica muito melhor, né? A sua Sim, condição até física fica melhor. mentalmente, né? E tal. Mas aí, ó, me ajudou demais, demais mesmo, assim. Você se enxergar, você reconhecer, você se aceitar, entendeu? E você até curtir, porque, né, esses vídeos do YouTube, depois eu olho assim, sabe? Os vídeos e falo, olha, cara, tá vendo? Eu gosto do que eu vejo, entendeu? Que bom, né? E veja, os nossos vídeos, né? Eles não são perfeitos, eles são caseiros, Sim, mas é como eu sempre disse para vocês, exatamente porque eu vejo que a realidade humana é essa, ela não é perfeita, né? Mas você tem que lidar com essas imperfeições, com esses imprevistos, com a sua condição, né? Tranquilamente. É claro que a gente pode ir aos poucos melhorando, certo? Na medida que a gente vai ficando mais tranquilo para fazer os vídeos, que a gente vai adquirindo mais condições financeiras para melhorar as coisas, né? Mas, independente disso, você não precisa ficar com vergonha. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o sentimento de vergonha é o sentimento que mais nos prejudica, né? Que faz mal ao nosso emocional, né? Então, se você tem vergonha da sua condição financeira, se você tem vergonha da sua casa, se você tem vergonha da sua aparência, isso é extremamente destrutivo. Agora, você aceitar a sua realidade, seja ela qual for, né? Isso te faz muito bem. E aí, por isso que é importante ter esse conceito maior, né? Não limitado, como infelizmente aqui nesse mundo ainda muitas pessoas olham dessa forma para o ser humano, entendeu? De acordo com a aparência, de acordo com a condição financeira, de acordo com
o grau intelectual e não respeitam o ser humano. Agora, para você olhar para você mesmo dentro dessa realidade humana que ainda é muito pobre, que ainda é muito ignorante, só tendo a visão de que existe um Deus e que, apesar de tudo isso, há motivos para você não se olhar dessa maneira errada que a sociedade te olha, mas você se olhar com esse amor incondicional que Deus tem para você, né? Que acreditar em você e que mesmo nessas condições você vai brilhar, porque para Deus todo ser humano brilha, né? Então tem um outro psicólogo que tem uma frase que eu gosto muito, acho que muita gente conhece aqui, né, do Brasil, o Augusto Cury, e ele fala uma verdade muito grande. Eu já vi muitos mendigos morando em mansões extremamente ricas e já vi muitos ricos morando em favela. O que significa isso? Porque não adianta nada você ter uma aparência maravilhosa, extremamente rico, mas se você não está bem com você mesmo, você não vai ser feliz. E você pode estar ali no casebre, numa coisa extremamente simples, e você encontra pessoas assim maravilhosas, ricas. Por quê? Porque elas sabem viver, amar aquela realidade dela. Ou até com coisas, com deficiências físicas, e são extremamente felizes. Nós mesmos conhecemos, né, um caso que não precisa ser falado aqui, mas que a gente sabe que nasceu com condições físicas terríveis, mas é uma pessoa extremamente alegre, feliz, de bem consigo mesmo. É ou não é? E também pessoas, né? Então, se você olha para o ser humano, não por esses fatores, mas, né, e para si mesmo, por você, né? O mundo fica mais lindo. Então, eu tive essa terceira fase, né, que eu não coloquei antes, que tem essa primeira da infância, onde o mundo, para mim, era lindo, maravilhoso. Depois de uma certa idade, que eu comecei a entrar nesses valores do mundo, que tudo ficou um horror terrível, horroroso. E a terceira fase, que eu resgatei aquele sentimento da infância, que é lindo, é maravilhoso, né? Você não fazer mais distinção de ninguém, você amar e respeitar cada um dentro da sua realidade. Não tem nada interiormente para a gente, na nossa alma, mais libertador, mais caloroso, né? Enriquecedor aqui, de pleno, do que você ter esse sentimento. Não foi isso que vocês sentiram depois dessa transformação de conceitos e de valores? Eu passei a entender, né, que, assim, que valia a pena eu gostar de mim, né, que isso iria me dar até uma relação externa melhor do que eu esperar que os outros, né, tentassem me enxergar. Se eu não me enxergo, o que adianta? Ninguém também vai me enxergar, né? Então, mas a partir do momento, porque, veja bem, durante o processo da terapia, leva um tempo, né, para o paciente realmente praticar e assimilar na vida dele plenamente tudo isso. Mas a partir do momento que você enxergou, né, o mundo diferente, como é que ficou para você? Não, porque, veja bem, no passado, tudo era muito mais pesado. É ou não é? E Sim. agora tudo é muito mais colorido. Antes era muito mais sombrio e tenso. E agora tudo é muito mais iluminado e alegre, leve. Depende, viu? Tem umas horas que solta o cachorro aqui, viu? Mesmo que tenha essas horas, Mas isso aí né, não, que é normal, mas porque, veja bem, mesmo nas horas que fica um pouco, né, tenso,
a visão agora que vocês têm já facilita a lidar, porque até nisso a gente encara com naturalidade, porque sabe que isso faz parte do processo, né? Como você já disse outras vezes, né, Vitor? Isso faz parte do processo de amadurecimento. Sim. Né? Então, já não é mais aquele sofrimento, aquela angústia, né? Como era antes. Porque agora você aceita o desafio, né? O momento de tempestade, porque, lógico, vai continuar tendo tempestades, vai ter continuar tendo momentos de trevas, mas daí como no nosso dia a dia, que tem dia de sol, tem dia de chuva, mas tudo isso a gente sabe que faz parte da vida. E que tudo é momento de aprendizado. É ou não é? Não é mais com aquela tristeza, porque a grande diferença da autoestima é aqui dentro no coração. Eu tenho certeza que hoje o coração de vocês não é mais pesado, mesmo Verdade. nos momentos difíceis, como era antes. Por exemplo, quando tem, né, um momento difícil e tal, assim, a gente, assim, se conversa, entendeu? E antes, né, ficava dias, né, lembra? Sem conversar, um com a cara meio virada para o outro, né? Eu tinha o meu jeito que ele me mostrou, né? Assim, quando eu não gostava de alguma coisa, eu ficava muito frio com ela, entendeu? Tipo, parecia que ela não estava aqui dentro de casa, sabe? Meio que eu agia dessa forma, entendeu? Ela mostrou isso para nós, aí eu percebi isso em mim. Aí, com a autoestima, eu não me puni, entendeu? Mas eu falei assim, olha, não é um comportamento, tendo esse comportamento, não é assim que eu vou conseguir resolver, né? Ajudar a resolver os problemas do casal, entendeu? Então, você acaba assim, você se pune menos, né? No meu caso, né? Tipo assim, Exatamente. né? É uma das coisas que traz mudança no nosso coração. Porque a partir do momento que, tudo bem, eu tenho esse temperamento ainda, mas eu olho para tudo isso com paciência, com É, respeito, com amor, com compreensão, querendo mudar isso, mas não me punindo, me é, criticando. Porque toda vez que eu me agrido, que eu, né, fico com vergonha até, entendeu? Do que eu estou fazendo, do meu jeito de ser, da minha realidade, isso causa o quê no nosso coração? fica pesado, fica ruim, cara. Uma dor gigantesca. É ou não é? Agora, a partir do momento que você olha para você, tudo bem, não sou perfeita fisicamente, não sou perfeita, né? Não tenho uma mansão, tenho a minha realidade financeira simples, né? A minha realidade intelectual, mas mesmo assim eu me amo. E eu quero valorizar e ser essa minha realidade, né? Eu respeito ela. Eu amo ela, entendeu? Eu a amo. Então, tudo fica muito mais leve. Porque se você não se amar dentro dessa sua realidade, como é que você vai se curar? Porque uma coisa é certa, né? A energia que cura é o amor. É ou não é? Onde não tem amor, não tem cura. É ou não é? Então, uma coisa é certa, para que a gente consiga transformar esse corpo, né, como houve agora aqui na Páscoa, que Jesus ressuscitou, transformou o corpo dele humano num corpo de luz, a única energia que pode transformar o nosso corpo nesse corpo de luz é o amor. E vocês percebem que toda pessoa que tem autoestima, e foi exatamente o que aconteceu com vocês, né? Muda o brilho do olhar.
É ou não é? Ela se transforma. Ela tem outro brilho, ela tem um outro olhar, ela tem uma outra luz. Né? Por quê? Porque ela irradia amor. Quem irradia raiva, nervosismo, irritação, né, reclamação, insatisfação, você acha que vai brilhar? O que vocês perceberam de diferença em vocês? Não, assim, eu acho que quando a gente, né, curte uma coisa assim junto ou com as crianças e tal, a gente é mais intenso nisso, entendeu? E quando existe um problema, um desconforto ali, né, no casal, com as crianças e tal, a gente contorna isso de uma forma mais fácil, entendeu? Menos dolorosa, sabe? E depois até brinca com a situação, entendeu? Então, percebe que, né, a grande mudança foi em lidar com tudo com amor, porque Sim. antes qual era o olhar, qual era a visão? Cobrança, Da minha parte era a cobrança, tem que ser do jeito que ela quer, não sei o quê, tá. né? Raiva, tensão, é ou não é? Aquele sentimento de disputa, tá fazendo assim porque quer me, sabe, sacanear, quer me prejudicar, Isso aí porque só não dá me B.O. ama, é ou não é? Tá com raiva de mim, então eu também vou ficar com raiva dela. E aí depois, não, mesmo com todas as divergências, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Isso foi válido para vocês dois, isso foi válido para os filhos, no trabalho, olhar para o outro, né? Porque foi o que aconteceu com você, com seus alunos, né, Elaine? A partir do momento que você começou a olhar para eles com amor, dentro da realidade deles, e a mesma coisa o Vinícius, o pessoal lá no trabalho, né, vai ter um outro olhar. E não foi o que aconteceu, Vinícius? E você também, né, Elaine? Seus Então, alunos. é bem difícil, né? Você olhar para as pessoas sem um preconceito, né? Porque assim, eu tinha muito isso de preconceito em relação a qualquer um. E aí, assim, quando você olha e fala assim, gente, você não tem que julgar, né? Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é acolher. E aí, assim, quando você acolhe, nossa, as coisas mudam, né? Você é muito, assim, é aquilo, você dá amor, você recebe amor em dobro, né? Então, é lógico que o mundo, com amor, apesar de continuar ainda com dificuldades, com divergências, fica bem mais colorido. É ou não é? Mas teve que ter essa mudança de olhar. Então, é isso que eu queria dizer, né, para vocês, é que para trabalhar a autoestima vai ter que ter uma mudança de olhar em relação a si mesmo, em relação à vida, né, em termos de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo da minha vida com todas essas dificuldades que eu tenho, para eu realmente conseguir trabalhar a minha autoestima, porque sem essa transformação, sem chance, ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus, com muito amor, deem o like, né? Se inscreva no canal, compartilhe, escreva, faça comentários aí para ajudar o nosso canal a melhorar cada vez mais. Fiquem com Deus e até o próximo. E despeça agora vocês dois. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.